Helena tem 42 anos, é viúva há 3 e está prestes a perder o único motivo que ainda a faz respirar. Seu filho de 12 anos, Mateus, deitado numa cama de hospital com uma leucemia que os médicos já chamam de refratária ao tratamento. Na noite mais sombria de sua vida, sem mais lágrimas para chorar e sem mais palavras para rezar, ela encontra no bolso do casaco do filho um santinho amassado, Carlo Acutis, o jovem beato italiano que usou a internet para glorificar a Deus. O que acontece depois desafia não apenas a medicina, mas tudo aquilo que Helena acreditava saber sobre fé, desistência e milagre. Se esse resumo tocou seu coração, você não vai querer perder essa história. Inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder nenhuma história como essa. Comente aqui de onde você está assistindo, sua cidade, seu estado, seu país. Queremos saber onde essa mensagem está chegando. O corredor do 4º andar do Hospital São Lucas tinha um cheiro que Helena Ferreira havia aprendido a odiar com uma precisão quase científica. Era uma mistura de álcool etílico, plástico aquecido pelos equipamentos e algo mais sutil por baixo de tudo, uma espécie de resignação suspensa no ar, como se as próprias paredes tivessem absorvido anos de esperanças despedidas. Ela conhecia cada rachadura no teto daquele corredor. Conhecia o barulho específico que a terceira roda da cadeira de rodas da enfermeira Conceição fazia ao dobrar a curva perto da rouparia. Conhecia o horário em que a luz do sol batia na janela do fundo e criava um retângulo dourado no chão de linóleo bege, às 14h20, durante exatamente 11 minutos antes de desaparecer atrás do prédio vizinho. Fazia 53 dias que ela vivia naquele corredor. Mateus tinha 12 anos, cabelo castanho liso que ele herdara do pai, sardas no nariz que eram só dele, e um sorriso capaz de desorganizar completamente qualquer plano que Helena tivesse para o dia. Tinha também, havia 14 meses, um diagnóstico de leucemia linfóide aguda que no início pareceu tratável, depois difícil, e que agora, naquela segunda-feira de outubro, o Dr. Renato Silveira havia descrito com um cuidado de palavras que Helena reconheceu imediatamente como o cuidado que as pessoas usam quando estão prestes a dizer algo irreversível. A leucemia do Mateus está respondendo de forma muito limitada ao segundo protocolo de quimioterapia, disse o médico, olhando para ela com aqueles olhos cansados de quem já teve essa conversa muitas vezes demais. Considerando o histórico dele, a progressão da doença e os resultados do último mielograma, estamos chegando a um ponto em que precisamos ser muito honestos sobre as expectativas. Helena ouviu tudo, ouviu cada palavra, cada pausa, cada eufemismo cuidadosamente escolhido. Mas o que ficou ecoando dentro dela, depois que o Dr. Renato saiu e ela ficou sozinha no corredor, com as mãos frias entrelaçadas no colo, foi uma frase que ele não disse. Ele não disse a esperança. Essa ausência de 3 palavras foi mais barulhenta do que tudo mais. Ela entrou no quarto com o rosto composto. Aprendera isso nos primeiros meses, a arte de reorganizar o próprio semblante antes de abrir a porta, de maneira que Mateus não lesse nela o que os médicos haviam dito. Era uma performance cotidiana e exaustiva, esse trabalho de ser forte diante do filho, enquanto por dentro alguma coisa continuava desmoronando em câmera lenta. "Mãe", disse Mateus sem tirar os olhos do livro que segurava com as 2 mãos, os tubos do acesso venoso desaparecendo embaixo do lençol como raízes pálidas. "Você foi falar com o Dr. Renato?" "Fui." "E..." Ela sentou na cadeira ao lado da cama, a mesma cadeira cujo apoio de braço ela havia coberto com uma capa de tecido floral porque o plástico frio a enlouquecia nas madrugadas. Pegou a mão dele. As veias no dorso da mão dele eram mais visíveis do que deveriam ser numa criança de 12 anos. "Ele disse que está de olho em você", respondeu ela, e não era exatamente uma mentira. Mateus
A olhou por cima do livro. Tinha aquele olhar igual ao do pai, capaz de atravessar qualquer versão educada da realidade e chegar direto ao que estava embaixo. Tá bom, disse ele, e voltou para o livro. Era O Pequeno Príncipe. A quarta vez que ele lia naquele internamento. Helena uma vez perguntara por que ele continuava relendo o mesmo livro e ele respondera com a seriedade desconcertante que às vezes habitava nele. Porque toda vez que leio, eu entendo uma coisa diferente, mãe. Acho que o livro cresce junto comigo. Ela olhou para o filho por um longo momento, guardando cada detalhe, com a urgência desesperada de quem começa a temer que a memória não vá ser suficiente. A curva do nariz, o jeito que ele mordia levemente o lábio inferior quando estava concentrado, o movimento dos dedos finos passando a página. Depois foi ao banheiro, abriu a torneira e chorou sem fazer nenhum barulho. Naquela noite, quando Mateus adormeceu com o pequeno príncipe pousado no peito como um pequeno escudo, Helena foi até o armário estreito onde guardavam algumas roupas e pegou o casaco azul que era dele. O casaco preferido, de lã grossa, com botões de madeira escura, que o avô havia trazido do sul antes de morrer. Ela costumava pegar esse casaco quando precisava de um objeto concreto para segurar enquanto rezava, porque rezar no vazio havia se tornado uma tarefa impossível. Precisava de algo tangível, algo que pertencesse a ele. Enfiou a mão no bolso direito por hábito e encontrou o que esperava encontrar. Migalhas, uma tampinha plástica de caneta, um papel dobrado em 4. Desdobrou o papel. Era um santinho, impresso em papel comum, levemente amassado, com as bordas um pouco gastas como se tivesse sido dobrado e desdobrado muitas vezes. A imagem mostrava um rapaz jovem, de expressão serena e inteligente, sorrindo de uma maneira que tinha algo de despretensiosa nela. Não a solenidade grave que Helena associava às imagens sacras, mas algo mais próximo da alegria cotidiana. Embaixo da imagem, em letras pequenas, Beato Carlo Acutis, 1991-2006. Helena conhecia o nome, vagamente. Havia escutado uma vez numa missa, havia visto mencionado numa rede social. Um adolescente italiano que havia morrido de leucemia fulminante aos 15 anos. Que havia usado a internet para catalogar milagres eucarísticos ao redor do mundo, que havia sido beatificado pelo Papa Francisco em 2020, que havia morrido de leucemia. Ela ficou olhando para o santinho por um tempo que não soube medir. Depois olhou para o filho dormindo, com a pele mais pálida do que deveria ser e a respiração mais cansada do que a de uma criança de 12 anos deveria ser. Mateus, sussurrou ela sem intenção de acordá-lo. Onde você arranjou isso? Ele não respondeu, claro. Dormia com a boca levemente aberta, como sempre dormia desde bebê, com aquela entrega total ao sono que Helena sempre havia admirado. A capacidade de ele se abandonar ao descanso sem a resistência que ela mesma sentia todas as noites. Ela dobrou o santinho com cuidado, colocou de volta no bolso do casaco e depois pegou o casaco inteiro e o abraçou contra o peito, como se abraçasse o filho sem o risco de acordá-lo. Sentou no chão, encostada na parede fria embaixo da janela, com o casaco no colo e o corredor do hospital sussurrando seu barulho de sempre lá fora. Então, pela primeira vez em semanas, porque rezar havia se tornado uma atividade que a deixava mais vazia do que antes, como tentar encher um balde que não tem fundo, ela abriu a boca e rezou. Não com as palavras corretas, não com a estrutura de nenhuma oração que havia aprendido. Rezou da forma como os afogados gritam, sem técnica, sem decoro, apenas com o pulmão inteiro. Carlo, disse ela, e a palavra saiu estranha, íntima demais para um beato que ela mal conhecia. Você sabe o que é isso. Você passou por isso. Você tinha 15 anos e um corpo que estava te traindo, e mesmo assim você não parou de acreditar que havia algo bom no centro de tudo. Eu não sei como você fez isso. Eu não sei como você fazia isso. Porque eu estou aqui,
E meu filho tem 12 anos e eu já não consigo mais. Ela parou, respirou. Eu não estou pedindo para você fazer um milagre. Eu nem sei se tenho direito de pedir isso. Mas se você puder, se existir alguma coisa que eu ainda não tentei, me mostra. Me dá alguma coisa. Qualquer coisa. Porque eu estou ficando sem chão. O corredor fez seu barulho. A terceira roda da cadeira da enfermeira Conceição passou ao longe. A luz fluorescente sobre o armário piscou uma vez, como de costume. E então Mateus disse, com voz de quem está dormindo e falando ao mesmo tempo, sem abrir os olhos: Mãe, vai dormir. Ela riu. Um riso curto, involuntário, que saiu junto com uma lágrima. Levantou do chão, cobriu melhor o filho e, pela primeira vez em semanas, adormeceu na cadeira sem acordar no meio da noite. Na manhã seguinte, terça-feira, a rotina recomeçou como sempre. Coleta de sangue às 6h30, visita da equipe médica às 9h, infusão de medicação às 10h, almoço que Mateus comia pouco, mas comia, período de televisão à tarde, leitura antes de dormir. Era uma rotina que havia substituído completamente a vida anterior de Helena. A vida que incluía seu trabalho como professora de português numa escola estadual. Suas amigas, das quais havia se distanciado progressivamente, sua casa a 40 minutos dali, onde o jardim devia estar precisando de poda e as contas provavelmente atrasando. Às 4h de quarta-feira, Mateus despertou com febre. Helena estava acordada. Sempre estava acordada naquele horário, fosse por inquietação ou por algum senso materno que havia calibrado para os menores sinais dele. Chamou a enfermagem, o termômetro marcou 38,8 e em 20 minutos o quarto estava cheio de um movimento eficiente e silencioso de profissionais que sabiam exatamente o que fazer, mas cujos rostos comunicavam, para quem sabia ler, que uma febre naquele contexto era sempre algo a se levar a sério. O doutor de plantão era jovem, chamava-se Felipe, tinha olheiras fundas e uma competência tranquila que Helena apreciava. Ele examinou Mateus, pediu exames, ajustou a medicação e, antes de sair, parou na porta e disse, com uma delicadeza que pareceu genuína: Senhora Helena, o senhor Mateus está bem assistido. Vá tomar um café. A senhora parece que não saiu deste quarto em dias. Não saí, ela confirmou. Vai, 10 minutos. A enfermeira Sônia vai ficar aqui. A enfermeira Sônia era uma mulher de uns 50 anos, baixa, com cabelo preto cortado curto e uma maneira de estar presente nos quartos que Helena havia notado antes. Não a presença eficiente e apressada da maioria, mas algo mais quieto, como se ela soubesse que às vezes a tarefa principal não é fazer alguma coisa, mas simplesmente não desaparecer. Helena foi à cantina, tomou um café preto que estava quente demais e amargo demais, e que mesmo assim desceu bem. E quando voltou, encontrou a enfermeira Sônia sentada na cadeira ao lado de Mateus, que havia adormecido novamente. A mulher estava com algo na mão, e Helena reconheceu, com um sobressalto pequeno, que era o santinho de Carlo Acutis. Desculpa, disse a enfermeira, levantando-se e colocando o santinho de volta sobre a mesa de cabeceira onde Helena havia deixado. Eu vi e... Tudo bem, disse Helena. Você conhece? Conheço, disse a enfermeira Sônia, com uma voz que tinha dentro dela a mesma coisa que o santinho tinha na imagem. Algo simples e sólido, sem nenhuma afetação. Minha filha tinha uma devoção muito grande a ele. Ela tinha câncer também. Linfoma. Helena ficou quieta. Ela sobreviveu? Perguntou. E depois fechou os olhos brevemente, porque a pergunta havia saído mais diretamente do que pretendia. A enfermeira Sônia fez uma pausa. Depois disse: Não. Ela tinha 16 anos, faz 8 anos. O silêncio entre as duas mulheres foi do tipo que não precisa ser preenchido. Helena olhou para o filho dormindo e a enfermeira olhou para o mesmo lugar, e por um momento elas foram a mesma pessoa. Mas,
disse a enfermeira Sônia, e havia no mais um peso específico, não o peso falso de quem tenta consolar com otimismo fabricado, mas o peso verdadeiro de quem carrega algo real. Ela me disse uma coisa pouco antes de ir. Me disse que havia pedido a Carlo para que, quando ela fosse, ele cuidasse de mim. E eu sei que isso parece... Não, disse Helena. Não parece nada. Continue. Uma semana depois que ela foi, eu estava aqui, de madrugada, num quarto parecido com este, e entrou aqui uma mãe que estava exatamente onde você está agora, e eu fiquei com ela a noite inteira. E foi a primeira vez, desde a morte da minha filha, que eu consegui sentir que estava fazendo alguma coisa que tinha sentido. Ela parou, arrumou o cobertor de Mateus com um gesto profissional e gentil. Não sei se é isso que você precisa ouvir. É, disse Helena. É exatamente isso. Na quinta-feira, os resultados dos exames solicitados pelo Dr. Felipe chegaram, e eles eram ruins. Não terrivelmente piores do que os anteriores, mas suficientemente piores para que o Dr. Renato convocasse uma reunião naquela tarde com Helena e a assistente social do hospital, numa salinha com uma mesa redonda e uma janela que dava para um muro cinza. O Dr. Renato explicou com sua voz cuidadosa que estavam considerando uma opção de transplante de medula óssea, mas que as condições atuais de Mateus tornavam o procedimento de altíssimo risco e que, para fazê-lo, seria necessário primeiro tentar estabilizá-lo com um terceiro protocolo experimental, que o terceiro protocolo experimental ainda estava em fase de aprovação no Comitê de Ética do hospital, que havia uma probabilidade de 30% a 40% de o protocolo funcionar. Que havia, nesse contexto, a necessidade de ela pensar em certas questões práticas e emocionais que ele não nomeou diretamente, mas que a assistente social, com os olhos úmidos, havia claramente sido convocada para abordar. Helena ouviu, fez as perguntas certas, agradeceu, saiu da salinha e foi ao banheiro do corredor. Não o banheiro do quarto de Mateus, porque não queria que ele ouvisse, e ficou de pé em frente ao espelho por um longo tempo. Seu próprio rosto a surpreendeu. Não estava destruído como esperava. Estava simplesmente exausto. A exaustão específica de quem há muito tempo gasta mais energia do que recebe, como uma bateria que continua funcionando muito além do que deveria ser possível. Havia linhas no rosto que não existiam 3 anos atrás, quando Ricardo ainda estava vivo. Havia nas pupilas algo que ela reconheceu como o olhar das pessoas que aprenderam a viver na vizinhança da perda. Ela tirou do bolso o santinho. Havia passado a carregá-lo consigo desde aquela noite com o casaco. 30% a 40%, disse em voz baixa, para a imagem ou para o espelho ou para ninguém. É isso que sobrou, 30% a 40%. Então, sem que houvesse nenhuma explicação racional que ela pudesse oferecer depois, ela teve um pensamento muito claro e muito simples. Peça para levá-lo, não ao médico, ao beato. Peça para levá-lo ao santuário. O pensamento chegou tão diretamente que ela o examinou com desconfiança por alguns instantes, à procura de sinais de desespero irracional ou de colapso emocional. Mas o pensamento permaneceu claro, sem histeria, simplesmente presente, como a consciência de que está frio lá fora ou de que é hora de comer. O santuário de Carlo Acutis ficava em Assis, na Itália. Absurdo, ela pensou. Mas o pensamento não foi embora. Naquela noite, enquanto Mateus dormia, Helena pesquisou no celular. Encontrou o santuário da Porciúncula, onde o corpo de Carlo Acutis estava exposto. Encontrou relatos de peregrinos. Encontrou a história dele contada em detalhes que ela não conhecia. A infância em Milão, a devoção à Eucaristia que começou espontaneamente quando ainda era criança, os anos dedicados a criar um website catalogando milagres eucarísticos pelo mundo, a leucemia fulminante diagnosticada em outubro de 2006 e a morte apenas uma semana depois, aos 15 anos, com uma frase que os que estavam ao redor repetiram depois, como se não conseguissem guardar para si mesmos.
Ofereço meu sofrimento ao Senhor, pela Igreja e pelo Papa. Helena ficou com essa frase por um longo tempo. Ofereço meu sofrimento. Ela não conseguia ofertar o sofrimento de Mateus. Isso estava além de qualquer disposição espiritual que possuísse. Mas havia algo nessa frase que a atravessou de uma maneira diferente da habitual. Não como consolo, mas como companhia. A companhia de alguém que havia estado exatamente naquele lugar, num corpo que falhava com 15 anos e havia encontrado dentro disso não a anestesia da resignação, mas algo que parecia mais com uma oferta deliberada e livre. Então encontrou, numa página de relatos de graças, um depoimento de uma mãe brasileira, de Recife, que havia levado seu filho doente ao Santuário de Assis 3 anos antes. O filho tinha osteosarcoma em estágio avançado. A mãe escreveu sobre a viagem, sobre o momento em que colocou a mão na urna de vidro onde o corpo de Carlo estava exposto, sobre o que sentiu. Não um raio de luz, não uma voz, mas, segundo ela, uma certeza quieta que não tinha nenhuma explicação bioquímica. 3 meses depois da viagem, os exames do filho não mostravam mais células cancerígenas ativas. Os médicos chamaram de remissão espontânea e disseram que era raro, mas documentado. A mãe chamou de milagre. Helena fechou o celular. Ficou no escuro por um momento. Depois ligou para sua irmã Vera, que morava em São Paulo e era a única pessoa além dos médicos com quem ela ainda mantinha contato regular. Vera, disse ela, quando a irmã atendeu com voz de quem acabou de acordar. Eu sei que são 11 da noite. Me desculpa, preciso te pedir uma coisa. Vera ficou quieta por um segundo. Depois disse, fala. Eu preciso ir à Itália. Outro silêncio. Helena, eu sei como soa, mas preciso que você venha ficar com o Mateus por alguns dias enquanto eu vou a Assis. Preciso ir ao santuário do Carlo Acutis e... Ela parou, sentindo a fragilidade da frase antes de terminá-la, e a terminou mesmo assim, e pedir por ele pessoalmente. Vera levou 40 segundos para responder. Helena contou. Quando você quer ir? Perguntou Vera finalmente. Ela foi em 10 dias. A passagem custou mais do que deveria, e ela pagou com o dinheiro que havia guardado para uma emergência. O que, tecnicamente, era o caso. O Dr. Renato havia dito que a aprovação do protocolo experimental levaria pelo menos 2 semanas, provavelmente 3. Havia uma janela. Ela usou a janela. Vera veio de São Paulo. Tomou posse do quarto do hospital com sua presença volumosa e amorosa. E Mateus, que havia sido informado da viagem com uma versão ajustada da verdade, disse, tá bom, mãe, vai. Mas me traz alguma coisa. O que você quer? Ele pensou por um momento. Uma foto de lá, do lugar onde ele está. Quero ver como é. Helena aterrissou em Roma numa manhã fria de outubro, pegou um trem para Assis, e quando o trem saiu do túnel e ela viu as colinas úmbrias pela primeira vez, o verde escuro das oliveiras, o calcário cor-de-mel das construções medievais, o céu de um azul que parecia ter sido lavado recentemente. Ela chorou sem preparação, sem conseguir identificar exatamente o motivo, talvez simplesmente porque era belo, e ela havia esquecido que as coisas podiam ser belas sem que isso exigisse nenhuma razão. Adicional, a cidade de Assis era menor do que ela imaginava e maior do que precisava ser. Subiu a pé do centro até a Basílica de Santa Maria degli Angeli, a igreja da Porciúncula, e ficou do lado de fora por um momento antes de entrar, no frio da manhã, com os pulmões cheios de um ar que tinha dentro dele o cheiro de pedra antiga e ciprestes. Dentro da basílica, seguiu as placas. A urna de Carlo Acutis ficava numa capelinha lateral, acessível por uma escada, num ambiente de luz baixa e silêncio que contrastava com o espaço maior da basílica. Havia outras pessoas lá. Um casal idoso de joelhos, uma mulher sozinha com um terço entre os dedos, um padre que lia em silêncio sentado num banco lateral. Helena se aproximou da urna.
O corpo de Carlo estava exposto com o rosto visível, vestido com calça jeans e tênis, porque assim ele havia pedido que fosse, com a mesma despretensiosa cotidianidade que sua vida havia tido. O rosto sereno, a expressão que a imagem no santinho havia capturado, aquela mistura específica de paz e de inteligência presente. Helena ficou de pé por um momento olhando. Depois se ajoelhou. Não havia um roteiro preparado. Havia chegado até ali com a intenção de rezar, mas sem as palavras, porque as palavras continuavam escorregando dela há semanas. Então ficou quieta por um longo tempo, de joelhos no chão frio de pedra, com as mãos juntas, não de devoção cultivada, mas de necessidade física. Precisava de algo para segurar, e então simplesmente começou a falar. Falou de Ricardo, do marido que havia morrido num acidente de carro 3 anos antes. Uma manhã de terça-feira comum, a caminho do trabalho, numa curva que ele havia feito centenas de vezes. Falou do vazio que isso havia deixado não apenas nela, mas em Mateus, que tinha 9 anos naquela época e que durante meses continuou pondo o café do pai na mesa de manhã por força do hábito. Falou da leucemia aparecendo 8 meses depois, como se o destino tivesse decidido que a metade da tragédia não era suficiente. Falou dos 53 dias, agora mais alguns, naquele corredor que cheirava a álcool e resignação. Falou dos 30% a 40%. Eu não sei o que estou pedindo exatamente, disse ela, com voz baixa no silêncio da capelinha. Não sei se estou pedindo um milagre, porque acredito que é possível ou porque não consigo imaginar nenhuma outra saída. Talvez as duas coisas sejam a mesma coisa, mas você estava aqui. Você passou por isso com 15 anos, e eu sei que você sabe o que é este chão frio embaixo dos joelhos e o cheiro de hospital e a contagem de dias. E eu estou pedindo, não como uma transação, não como se eu tivesse méritos suficientes. Estou pedindo como uma mãe que não tem mais nada. Cuida do meu filho. Qualquer coisa que isso signifique para você, cuida. Ficou quieta. O silêncio da capelinha tinha uma qualidade diferente do silêncio do hospital. Este era um silêncio que havia sido habitado por muitas orações antes da dela, que havia absorvido muitas vozes quebradas e muitas mãos frias de joelhos no chão frio, e que por isso tinha dentro dele algo parecido com uma resposta que não precisava de palavras. Helena não sentiu um raio de luz, não ouviu uma voz, não aconteceu nada extraordinário aos olhos de ninguém que estivesse na capelinha naquele momento. Mas quando ela se levantou, havia algo diferente no centro do peito. Não esperança, exatamente, porque esperança tem uma qualidade ansiosa que não era isso. Era algo mais quieto. Era a diferença entre segurar a respiração, esperando que algo aconteça, e simplesmente respirar porque o ar está ali. Ela tirou o celular, fotografou o rosto de Carlo Acutis na urna. Depois, fotografou a luz que entrava pela janela estreita da capelinha, o altar de flores, o chão de pedra onde havia acabado de se ajoelhar. Para o Mateus, pensou, para que ele veja como é. Helena voltou para o hotel pequeno e barato, onde havia reservado um quarto, comeu sozinha num restaurante que servia pasta ao ragu, e ligou para Vera às 9 da noite, horário local. Como ele está? Perguntou, antes de qualquer outra coisa. Dormindo, disse Vera. A febre baixou. Ele ficou bem hoje. Me contou a história toda do Pequeno Príncipe, personagem por personagem, como se eu não conhecesse. Uma pausa. Como você está? Diferente, disse Helena, sem conseguir elaborar melhor. Diferente como? Não sei ainda, mas diferente. Vera ficou quieta por um momento. Helena, disse ela então, com uma voz que Helena reconheceu como a voz que a irmã usava quando ia dizer algo verdadeiro. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Não porque você não tem medo, mas porque você continua em pé, mesmo tendo tanto medo.
Helena ficou com o telefone no ouvido e a janela do hotel mostrando os telhados de Assis e as estrelas lá em cima e disse: "Eu quase não estou em pé, Vera. Eu sei, mas quase ainda é em pé." Helena voltou ao Brasil na sexta-feira. Voltou direto para o hospital, sem passar em casa, com a mala ainda na mão quando entrou no corredor do quarto andar. A terceira roda da cadeira de Conceição fez seu barulho característico ao longe. A luz do final do corredor estava com um dos tubos fluorescentes piscando mais do que o habitual. Mateus estava sentado na cama quando ela entrou, com o livro fechado sobre o colo e o tablet aberto ao lado. Quando viu ela, seu rosto fez aquele movimento que ela amava. Não um sorriso imediato, mas uma espécie de organização, como se ele estivesse arrumando internamente as coisas para dar espaço à presença dela. "Mãe", disse ele, "me mostra as fotos." Ela se sentou ao lado dele e abriu o celular, e ficaram os dois olhando as imagens de Assis, as colinas, a basílica, a luz na capelinha, o rosto de Carlo na urna. Mateus ficou um longo tempo na última foto, a do rosto. "Ele parece..." Mateus parou, procurando a palavra certa com aquele cuidado que às vezes tinha com as palavras, herdado dela. "Presente. Parece que está prestando atenção." Helena não disse nada. Ficou olhando para o filho, olhando para a foto. "Você pediu por mim?" perguntou Mateus, sem tirar os olhos do tablet. "Pedi." Ele assentiu uma vez, devolveu o tablet para ela e pegou o Pequeno Príncipe. "Obrigado", disse ele, e abriu o livro. Na segunda-feira seguinte, o Comitê de Ética do hospital aprovou o protocolo experimental. Na terça-feira, o Dr. Renato explicou o procedimento para Helena com a mesma voz cuidadosa de sempre, e ela o ouviu com algo diferente no peito, não a certeza de que tudo ia dar certo, mas a capacidade de ouvi-lo sem que o chão desmoronasse embaixo dela enquanto ele falava. O protocolo começou na quarta-feira. Mateus o suportou com a dignidade quieta que era característica dele, sem reclamar além do necessário, sem performar coragem que não tinha. Às vezes Helena o encontrava com os olhos fechados, não dormindo, apenas quieto, e ela nunca perguntou o que ele estava fazendo porque havia aprendido a reconhecer que havia momentos em que o silêncio de Mateus era um trabalho interno que ele estava fazendo, e que interrompê-lo seria uma intrusão. Certo dia, era uma tarde de chuva fina, 3 semanas após o início do protocolo. Helena entrou no quarto e encontrou Mateus com o santinho na mão. Ele o havia tirado do bolso do casaco azul. "Sabia que ele também gostava de futebol?" disse Mateus, sem virar para ela. "Li num artigo. Torcia para o Arsenal. Não sabia. E que ele dizia que a tristeza era olhar para dentro, que a felicidade era olhar para Deus." Ele pausou. "Não entendo completamente isso ainda, mas acho que um dia vou entender." Helena ficou na porta por um momento. "Eu também acho", disse ela. 5 semanas após o início do protocolo experimental, o Dr. Renato convocou Helena para uma reunião. Ela foi sozinha, sem Vera desta vez, e sentou-se na mesma salinha com a mesa redonda e a janela para o muro cinza. O Dr. Renato entrou com uma pasta, sentou-se à frente dela e abriu a pasta. Havia um silêncio antes de ele falar. Era um silêncio diferente do habitual. Não o silêncio preparatório das más notícias que Helena conhecia de cor, mas outro tipo de silêncio, como de quem está verificando internamente se o que está prestes a dizer é real. "Senhora Helena", disse ele, "os resultados do mielograma de hoje mostram uma redução significativa das células blásticas. Estamos falando de uma resposta que está acima do esperado para este protocolo neste estágio." Helena ficou quieta. "Acima do esperado", repetiu ela. "Isso significa que vamos continuar o tratamento, obviamente, que ainda há muito trabalho à frente, que nada está resolvido definitivamente." Ele fez uma pausa. "Mas também significa que o Mateus está respondendo, e que essa resposta nos dá base para prosseguir com o planejamento do transplante em condições substancialmente melhores do que tínhamos 3 semanas atrás."
Helena pôs a mão sobre a boca. O Dr. Renato continuou falando sobre etapas, sobre cronograma, sobre a necessidade de encontrar um doador compatível, sobre as probabilidades que agora eram diferentes das que haviam sido discutidas antes. Ela ouviu tudo, mas o que ela estava processando internamente, debaixo de cada palavra técnica que ele dizia, era algo mais simples e mais devastador do que qualquer prognóstico. Ele está respondendo. Quando saiu da salinha, foi direto ao banheiro do corredor, diante do mesmo espelho onde havia ficado de pé semanas antes, olhando o próprio rosto exausto. O rosto no espelho era o mesmo, mas havia algo nos olhos que era diferente. Ela tirou o santinho do bolso, olhou para aquele rosto jovem e sereno. Obrigada, disse, com voz que mal saiu. Não sei se foi você, não sei se foi Deus, não sei se foi a medicina. Provavelmente foi tudo junto, de formas que eu não vou conseguir separar nunca. Mas obrigada pela companhia, pela noite naquele corredor, pela enfermeira Sônia, pela capelinha fria em Assis, por tudo que foi tangível e por tudo que não foi. Ela dobrou o santinho, mas desta vez não o guardou no bolso. Foi ao quarto de Mateus e colocou sobre a mesa de cabeceira, ao lado do Pequeno Príncipe, em lugar visível. Mateus olhou para o santinho. Depois, olhou para ela. O Dr. Renato te chamou, disse ele. Não era uma pergunta. Foi. E? Helena respirou. Você está respondendo ao tratamento, disse ela, desta vez sem reordenar o semblante, sem construir uma versão editada da realidade. Melhor do que esperavam. Mateus ficou quieto por um momento. Depois fez o menor dos sorrisos. Aquele sorriso capaz de desorganizar qualquer plano que ela tivesse para o dia. Eu sabia, disse ele. Como você sabia? Ele encolheu os ombros com a leveza de quem diz algo óbvio. Não sei. Sabia e pronto. O transplante de medula óssea foi realizado 4 meses depois. O doador foi encontrado no Banco Internacional. Um homem de 32 anos da Alemanha, cujo nome Helena nunca soube, mas a quem dedicou, todas as noites durante semanas, uma oração de gratidão silenciosa, dirigida a uma pessoa sem rosto que havia dado a um filho sem saber que existia. O processo foi longo e duro. Houve recaídas menores, houve noites difíceis, houve dias em que a esperança que Helena havia encontrado em Assis precisou ser relembrada ativamente, como se fosse uma língua que se esquece quando não se pratica. Mas o corpo de Mateus, contra todas as probabilidades razoáveis que os especialistas haviam calculado naquele outubro sombrio, continuou respondendo. 8 meses após o transplante, o Dr. Renato usou uma palavra que Helena havia parado de esperar: remissão. Ela não estava sozinha quando ouviu a palavra. Vera estava ao lado dela, e Mateus estava na cama ouvindo também, e a enfermeira Sônia, que por alguma coincidência de escala estava de plantão naquele dia, estava parada na porta do quarto com os braços cruzados, e aquele jeito quieto de estar presente que Helena havia aprendido a reconhecer como uma forma de amor. Mateus, que tinha agora 13 anos e estava mais magro do que deveria, mas estava acordado e presente e com o olhar intacto, ouviu a palavra remissão e ficou quieto por alguns segundos. Depois, olhou para o santinho na mesa de cabeceira. Ainda ali, ao lado de O Pequeno Príncipe que havia sido relido pela 5ª vez. Mãe, disse ele, posso te perguntar uma coisa? Pode. Quando você foi a Assis, o que você sentiu lá? Helena pensou antes de responder. Havia aprendido com o filho a tratar as perguntas com cuidado, a não responder antes de ter a resposta verdadeira. Senti que não estava sozinha, disse ela finalmente. Não no sentido de que havia alguém do lado, mas no sentido de que o que eu estava carregando não era só meu, que havia outras pessoas que já tinham carregado coisas parecidas e que de alguma forma continuavam presentes naquele lugar. Carlo, todos os que foram até lá antes de mim. Ela parou. Foi como descobrir que o caminho que você está fazendo sozinho no escuro já tem pegadas de outras pessoas.
Você ainda está andando sozinho, mas o caminho já foi pisado. Mateus considerou isso por um momento. Acho que entendo, disse ele. Você tem 13 anos, disse ela. Você não precisa entender ainda. Mas eu entendo, insistiu ele com aquela seriedade desconcertante. Porque quando você foi para Assis e eu fiquei aqui, eu também não estava sozinho. Tinha a tia Vera, tinha a enfermeira Sônia, tinha o Carlo do Santinho. Uma pausa. E tinha uma coisa que eu não sei explicar muito bem, mas que era como se você estivesse aqui mesmo estando lá. Como se você tivesse deixado uma parte de você aqui enquanto ia buscar alguma coisa para mim. Helena não respondeu. Não havia resposta para isso. Havia apenas a verdade exata dele. Essa inteligência específica de Mateus que às vezes a deixava sem chão de uma maneira completamente diferente da que a doença havia feito. Ela levantou da cadeira, abraçou o filho com aquele cuidado dos tubos e dos acessos que havia aprendido no primeiro dia de internamento e que agora, com o processo de recuperação avançado, estava começando a ser menos necessário. Obrigada por continuar aqui, sussurrou ela no ombro dele. Mateus não disse nada por um momento. Depois disse com a voz amortecida pelo abraço. Eu ainda tenho muito do Pequeno Príncipe para reler. Há uma coisa sobre fé que Helena Ferreira levou muito tempo para entender. Ou talvez não entender, porque entender não é exatamente a palavra certa, mas habitar. A fé não é a certeza de que as coisas vão dar certo. A fé não é a garantia de que as orações serão atendidas da maneira que pedimos. A fé é, talvez, a capacidade de se ajoelhar no chão frio de uma capelinha em Assis ou no chão frio de um banheiro de hospital, com os joelhos doendo e as palavras falhando, e continuar mesmo assim. É a capacidade de fazer a oração mesmo sem saber se vai funcionar, porque a alternativa, não fazer, fechar a porta, ficar de pé no silêncio da própria insuficiência, é o único fracasso verdadeiro disponível. Carlo Acutis tinha 15 anos quando morreu. Tinha um computador, uma câmera, um website sobre milagres eucarísticos e uma doença que o levou em uma semana. Tinha também, segundo todos que o conheceram, uma alegria que não dependia das circunstâncias. Não a alegria de quem não sabe que vai sofrer, mas a alegria de quem sabe e escolhe outra coisa mesmo assim. Helena não sabe o que aconteceu em Assis naquele outubro. Não sabe se foi a oração, ou a medicina, ou a coincidência milagrosa de um doador alemão cujo sangue era compatível com o de um menino brasileiro que gostava de O Pequeno Príncipe. Provavelmente foi tudo ao mesmo tempo, entrelaçado de maneiras que nenhuma epistemologia consegue separar completamente. O que ela sabe é o que sentiu quando colocou a mão na urna de vidro e olhou para aquele rosto sereno de 15 anos e disse, sem decoro e sem técnica, apenas com o pulmão inteiro, cuida do meu filho. E o que sabe também é que naquele corredor do quarto andar, que cheira a álcool etílico e plástico aquecido e resignação suspensa no ar, há uma cadeira ao lado de uma cama onde um menino de 13 anos está lendo O Pequeno Príncipe pela 6ª vez. E que esse menino, quando chega na parte onde o príncipezinho fala sobre o que é essencial e invisível aos olhos, para sempre na mesma página e fica quieto por um momento, com o livro no colo e os olhos no teto, fazendo aquele trabalho interno que ela aprendeu a não interromper. E que ela, do lado de fora da janela do quarto, olhando o retângulo dourado do sol, que aparece todos os dias às 14h20 e dura exatamente 11 minutos, pensa, ainda bem que aprendi que quase em pé ainda é em pé, e respira. Se essa história tocou seu coração, não guarde só para você. Inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Toda semana tem uma história como essa esperando por você. Comente aqui de onde você está, sua cidade, seu estado, seu país. Queremos saber onde essa mensagem chegou. Cada comentário é uma presença e presenças importam.